A questão da paternidade. Eu lembro que foi faz pouco tempo. Como eu já falei no começo, meus pais são divorciados desde quando eu tinha 5 anos. Então, presencialmente, eu não tive muitas experiências com a figura paterna, vamos dizer assim. Então, eu sempre tive uma resistência. Até mesmo no meu casamento, eu tive muitos problemas com isso, porque eu não permitia que o Jonathan cuidasse de mim. E ele falava assim pra mim: Marina, se você não me permite isso, você rouba de mim a minha oportunidade de te fazer bem. Isso é muito pesado. Só que eu não conseguia... Eu não entendia o que era ser cuidada por uma pessoa da figura masculina. Eu não conseguia entender e nem aceitava aquilo. E aí eu fui trabalhando isso já com as questões da inteligência emocional. Faz pouquíssimo tempo que eu entendi isso, Daniel. Se julgar aí uns 2 anos e meio, eu acho que eu falo alto ainda quando eu falo isso. A questão de ser pai. Eu sempre coloco na base da comparação. Eu lembro que os meus pais falavam assim pra mim, pra justificar algumas atitudes. Quando você for mãe, você vai entender. Quando você for pai, você vai entender. E tem coisas que eu posso dizer que não entendo. Eu entendo o comportamento. Só que aí você julga... Eu tenho 3 filhos. E eu olho, que nem você falou, os exemplos da Sara. Eu olho pra minha filha e eu sei que tem coisas que é não. Por mais que ela não vai entender, não, você não vai fazer porque eu sei que é não. Mesmo que ela não queira entender. Ali eu tô sendo mãe. Só que, a longo prazo, tem a questão das escolhas também, Daniel. As pessoas falam, onde fica o livre-arbítrio nisso? Onde fica... É questão de escolha. Filha, o dia que eu comecei a dar escolhas pra minha filha, a nossa relação mudou totalmente. Enquanto eu impunha pra ela, faça isso, ela se revoltava. Eu não conseguia ter um relacionamento com ela. E o dia que eu sentei com ela, falou, olha, a escolha é sua. A partir de hoje, a escolha é sua. Se você escolher esse caminho, vai acontecer isso. Se você escolher esse, vai acontecer aquilo. Se você escolher esse aqui, olha, esse aqui eu não sei, mas a gente pode tentar junto. E aí? Independente, Daniel, do caminho que a minha filha seguir. Eu tô vendo lá na frente que ela vai se arrebentar. Se ela se arrebentar, eu vou correndo pra ela. Isso é paternidade. Deus não abandona ninguém. O dia que você entender que... Eu sempre me questionei isso e eu batia de frente com qualquer pessoa, até mesmo dentro da congregação eu sempre falava isso. Pecado de morte. Ok, eu nunca vi isso na Bíblia. Meu pai é um estudioso. Pecado de morte, que eu saiba, você cometer o mesmo pecado várias vezes, não se arrepender, ele vai gerar a sua morte. Sim, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Mas esse era o conhecimento que eu tinha. Eu falava pecado de morte, mas como que... Eu ainda perguntava pra gente, como que se classifica isso? Porque eu não entendo isso aí. Fala pra mim, o que é um pecado de morte? Quem sabia dizer pra mim o que era um pecado de morte? Pra mim é blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso sim é um pecado que gera morte também. É o que tá escrito na Bíblia. Aí eu sempre perguntava, será que quando Jesus Cristo foi pregado na cruz, ele deixou uma lista? Olha, por esse pecado eu vou morrer. Por esse aqui eu não vou morrer. Por esse eu vou, por esse eu vou, por esse eu vou, por aquele... Não, aquele ali não. Será que ele deixou isso aí? Como que se classifica níveis de pecados? Eu não consigo entender. E ainda assim, Daniel, como mãe, ainda que a minha filha cometer qualquer coisa, qualquer um dos meus filhos cometer qualquer coisa, eles sabem que eles têm uma mãe e um pai que vai sim falar pra eles, isso tá errado. Eu não vou justificar aquilo que ele fez, só que eu vou amar ele ainda mais depois disso, porque ele precisa. Ninguém comete um erro querendo ter um resultado negativo. Eu cometi um erro, deslize, acabou acontecendo. Independente do que você cometeu. Tem aqueles que são manipulados, eu entendo. Só que no final, nenhum ser humano, na sua essência natural das coisas, de onde nós viemos, ele tem essa intenção de... E também não existe um que depois não analise o que fez. Fala, puxa, podia ter feito de outro jeito. Podia ter...
Ele analisa, não tem como, as opções vêm na mente. E quando existe o arrependimento, então eu não acredito assim, Daniel, que Deus é um Deus que julga, que maltrata, que leva pro inferno, que tem prazer em ver você sofrendo. Não. Nenhum pai. Eu não consigo conversar com Deus como Senhor. Não, é pai. Ele é meu pai. É quando você adquire uma intimidade. Pra mim é intimidade. Então eu tenho. Aí a gente volta de novo na questão das cobranças. A intimidade te gera isso. A maneira com que você fala. Eu falo até pro Jonathan. Eu falo, Jonathan, eu olho pra minha vida. De verdade, Daniel. Eu olho pra mim e eu falo assim, aquela ali é uma preferidinha. A mimada. Aquela que Deus pega na mão, assim, ó, pra nada acontecer. Privilegiada. Eu olho pra minha vida assim e eu ensino as pessoas que estão comigo a olhar, assim, pra elas. Porque cada um tem sua individualidade. E é uma coisa, assim, muito louca. Em todos os momentos, às vezes a gente olha, a gente fala assim, ai, a vitimação. Você não tem noção do quanto o mundo espiritual trabalhou para que nada daquilo te atingisse. Então eu falo assim, Daniel, a gente seria muito hipócrita nos dias de hoje, em a gente acreditar num Deus que castiga. Então a paternidade, como eu não tive muita experiência dessa de pai, então eu não sabia como identificar. Então por muito tempo, para mim, era o que é, até que ponto, até que momento que eu vou tropeçar e o meu pai vai estar aqui para segurar. Então eu não tinha isso. Quando eu entendi que independente do caminho que eu segui, não tem nada que me tire do amor de Deus, Daniel. Uma chave que virou na sua vida. Foi uma chave que virou. A partir desse momento você falou, cara, mudou. Descobri o segredo da minha vida. E foi tão significativa essa mudança que nós trabalhávamos lá juntos e as pessoas lá onde a gente trabalhávamos, a gente fazia as mentorias juntos lá e as pessoas vinham, Marina, o que aconteceu com você? Você tá diferente. E eu não entendia por que eu tava diferente. E aí eu comecei a analisar. Quando alguém me faz uma pergunta, eu analiso. Eu volto várias vezes da onde eu estava para eu entender o que mudou. Realmente essa foi a chave da virada. Independentemente de que caminho eu escolher para minha vida, de que religião, de quem eu vou me casar, de que estado que eu vou morar, de que profissão que eu vou ter. Se eu escolhi viver uma vida em Cristo, não tem nada que me tire dele, a não ser eu mesma. Sim. Isso é paternidade. A não ser que eu faça aquele... não, eu não quero mais ser sua filha. Então vamos lá na justiça, aí eu tô retirando esse meu direito. É só você que pode tirar isso de você. Só você. E quando essa chave vira, não faz sentido mais você perder tempo com eu não perdoo, eu levo mágoa, ou tantas outras coisas ou que eu são... não mereço perdão. Exato, eu não mereço perdão. Ou, isso aqui é imperdoável. Quem falou? Pelo que você está dizendo, me vem à mente, assim, eu ver um pai somente torcendo para que você venha para ele. Exato. É um pai que ele não tem um chicote na mão, ele só está torcendo para que você atravesse a linha e venha pro braço dele. Na verdade, Daniel, eu vou além do que você tá falando. Eu vejo um pai que tá do seu lado 24 horas, só esperando você olhar pra ele. Só isso. Torcendo por... Só olha pra mim. Ele tá ali do seu lado, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E alguém pode tirar isso de você, Marina? Nunca, nunca. Um cooperador, um ancião, um pastor pode tirar isso de você? Nunca. Não tem como alguém falar assim pra mim, Marina, isso que você tá vivendo é uma farsa, é uma mentira. Não me faz acreditar nisso. Por quê? Uma coisa é você viver a teoria. Outra coisa é você viver na prática. Vivência, 24 horas. Ninguém tira. Tem até uma frase de um grande famoso aí que ele fala: nada supera o campo de batalha. Não adianta você saber atirar, como que monta uma arma, tal. E se você não viveu uma guerra... Não estiver lá. Não adianta você montar a arma de ponta cabeça, de trás pra frente. Não adianta você saber a mira, 300 e quantos graus pra quanto é lado. Não adianta. Na guerra, ali você se torna experiente. É aquela questão que uma vez eu li, pessoa perguntando, né?
mas me prova que Deus existe. Falou, olha, cara, não tem como eu te provar. Uma coisa eu posso te falar pra você. Ainda hoje eu estive conversando com ele. Correto. Sabe, é aquele Deus que você conversa com ele de manhã. E você fala, Deus, é o seguinte, eu tô cansado. Nossa, eu tô... Você se despir. Olha, eu nem tenho nada de bom e eu ainda tenho que falar com alguém e ajudar alguém. E ele fala, cara, eu sei como é que é. Sabe, é esse Deus que eu conheço, Marina. É esse Sim. Jesus que olha pra você e ele não fala assim, não, eu sou o teu Deus, eu vou te ajudar. Mas um Jesus que diz assim, eu sei como é que é porque eu também passei por isso. Eu também passei por... E eu tinha dias e eu tinha que curar, e eu tinha que libertar. Mas ó, eu tô do teu lado, eu vou te ajudar. Vamos lá, ó, vou facilitar pra você. Mas Ou- dá o primeiro passo. Ou pelo menos, mesmo que não for a questão, sabe, de facilitar, mas ele fala assim, cara, eu tô torcendo por você. Eu vou Correto. torcer por você. Porque nesse campo tem muitas caminhadas, Marina. Eu acredito que para sair dessa xícara e ir até essa daí, tem caminhos na vida. Para mim, isso é a questão da singularidade, como nós estávamos falando. Tem questões que é particular. Uhum. Deus fica de um lado, diabo do outro, sem dúvida. te influenciar em uma vírgula. Sem dúvida. E esse caminho é seu. E ele olha pra você e Deus fala, cara, eu vou te deixar aqui. Eu acredito em você. Ah, isso pra mim é muito forte. Nossa, nem me fale. Ele olhar no teu olho e falar, cara, Imagina. vai ter um tempo aí, cara, que não vai ser, é um vale. Eu lá do outro lado tô te esperando. Eu apostei minhas fichas em você. Aí a gente entra na paternidade. Pai, que filho que não quer honrar o seu pai? E você descobre que ele está na torcida por você. Não é? Porque se muitas vezes Deus pudesse intervir, Marina, ele vinha correndo. Mas tem Como coisas que não sempre. pode, cara. A É. gente tem que entender isso. Não é um Deus mágico com uma varinha na mão fazendo mágica. Jesus teve que vencer o Getsemane sozinho. E eu te pergunto, nessa história que nós estamos falando, a Marina, quantos Getsemane ela teve que viver sozinha? É. E, tipo assim, sabe, é algo que a gente pode falar que é emoção, né? Se emociona, mas tem muitos vales que a gente passa, que a gente tem que atravessar. E tem coisa que, enfim, que não é fácil. Não. Mas é possível. Porque ele disse, eu venci. Vós vencereis também. Correto. Então, essa história que você falou, essa história, né, verídica e da paternidade, só que pessoas que descobrem isso se tornam causadores de problemas, Marina. Com certeza. Eu falo Entende? assim, Daniel, que você se despir de tudo, até dos seus fracassos, daquilo que você sabe que você é errado. Eu lembro um dia que eu tava revoltada em casa, mas revoltada mesmo. Eu falei, Marina, vamos orar. Quero orar. E assim, ele falou assim, Marina, tem hora que eu tenho a impressão que você coloca Deus na parede. Eu falei, eu coloco. Ele falou, Marina, você só pode ser maluca. Eu falei, não, Jonathan, fica tranquilo. Ele é meu pai. Ele sabe que eu falo, mas no mesmo segundo eu me arrependo. Quando você tem essa intimidade, tem hora que eu falo, gente, a audácia dessa pessoa falar um negócio desse, eu falo, pai, você não tá vendo aqui o que tá acontecendo? Como assim? Né? E é aquela coisa assim, mas aí eu já falo, eu falo que a própria voz de Deus, na linguagem marina, tá? Para de mimimi, você sabe que você aguenta mais do que isso. Eu acredito muito nisso, Daniel. Nenhum pai vai apostar as fichas num filho numa capacidade que o filho não tem. Foi ele que fez, né? Vou te dar um exemplo. Eu vou falar um exemplo fora de contexto. Eu sou uma pessoa extremamente criativa. Só que eu sou péssima em tecnologia, vamos dizer assim. Eu detesto planilha. Isso é real, eu detesto mesmo. Nenhum pai vai falar assim, olha, a minha filha é top em planilha, pode ir lá, compra. Nasceu pro Excel. Isso, tipo, ela sabe virar de ponta cabeça.
eu não sou boa naquilo, só que eu sou criativa. Então, se ele apostou essa ficha em mim, nenhum pai vai expor um filho a esse nível de que, olha, ele não é capaz disso aqui, só que eu vou ver só pra me divertir aqui, pra eu ver ele se estrubicando ali, pra ver até que nível que ele como que eu posso dizer? Até que nível ele me ama. Vamos ver? Loucura, Até né? quando ele aguenta. Eu vejo isso muito, sabe? Tá sem cortar o cabelo. Tá feia. Tá isso. Ó, o nível de comparação quando você passa na rua é visível. Você olha pra você cai na comparação. Vamos ver até quando ela aguenta. Até quando ela vai ver isso aí. Aí a gente consegue medir o quanto ela me ama ou não. É assim. Infeliz para a gente. Quando você sai do olho do furacão, Marina, é fácil pra gente olhar. Fala, cara, dá 2 passos pro lado que você sai do meio do olho do furacão, irmão. Sim. Mas a pessoa está ali, ela não consegue enxergar isso. Que existe um mundo. Se tem uma frase que eu andei falando que algumas vezes aqui, existe um mundo fora da congregação. Existe um mundo fora do chicote e da opressão. Isso eu falo sem medo de errar. Isso aqui é meu, não é da Marina, tá? Isso aqui é no podcast da Marina, mas é meu. É o do Daniel. É do Daniel. Tá. Congregação ou qualquer outra que seja. Eu falo de lá porque a minha vivência foi lá, não posso falar de outro lugar que eu não conheço. A opressão. Porque aqui, olha que o povo do Glória. Aí, eu ia falar um negócio, não vou falar. Estão me dizendo sempre, não, você tem que se controlar, mas... Eu deixo fluir. Os irmãos ali. Amém. Glória a Deus. Isso chega a me dar um impacto. Eu falo, nossa, meu Deus. Porque hoje, Marina, para nós continuar, ver a Marina aqui sentada nessa mesa, com 32 anos. Presta atenção no que está aí assistindo. Olha só. Penso eu. Ela vai poder falar aí a sua vida. Uma mulher empreendedora, gerente de não sei o que, ou faz lá não sei o que, e se formou. Às vezes, muitas vão olhar e vão falar, poxa, eu não consigo. Eu não consigo. Admiro, mas eu não tenho força para chegar onde ela chegou. Capacidade. Eu não tenho capacidade. Se engana, porque se eu tivesse com a Marina de 25 aqui, de 28, é outra Marina. E também não é a mesma de 40. Não, nunca. Mas aceitamos os processos. É os processos. Por que hoje você está falando aqui nesse podcast, Marina? Penso eu. Porque venceu. Se não tivesse vencido, não tem como transbordar. E o que você está fazendo hoje é o transbordo. É quando aquela frase, eu venço uma prisão, automaticamente eu adquiro a chave daquela cela. É muito forte. E aí eu tenho como soltar, não de outra cela, daquela mesma cela. Uhum. E isso é muito forte pra mim.